Amém? Graças a Deus. Josué no capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Irmãos, essa Bíblia que lançou agora, não sou vendedor de Bíblia não, tá? Mas essa Bíblia que lançou agora, ela é muito legal, que ela tem espaço para você escrever na lateral. Ó. Amém? Fazia tempo que eu procurava uma Bíblia dessa, mas é muito legal. Então você, quando está ouvindo a palavra, você vai anotando. A gente está moderno, né? Então os irmãos mais modernos que anota no celular, né? Amém? Mas quem não é moderno ainda, que é da minha geração, amém? A Bíblia com espaço para anotar do lado é muito bom. Amém? Você anota lá aquela palavra que queimou no seu coração e Deus faz milagre. Amém? Queridos, é muito importante nós entendermos sobre isso, sobre oração e sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? É fundamental que nós possamos entender isso. E nesses dias o Senhor tem nos conduzido a esse ensinamento sobre o poder da oração. Amém? E é fundamental, queridos, nós entendemos o que Deus tem para nós e o propósito de Deus para nós através da oração e o poder da oração. Algo que é muito importante para nós entendermos, que às vezes nós ficamos decepcionados com Deus e às vezes nós oramos, às vezes nós trabalhamos com a perspectiva em Deus e às vezes nós não conseguimos obter resposta às nossas orações. E quem já anda com Deus há algum tempo, já ou viveu isso na sua vida pessoal, ou você já viu pessoas que às vezes se decepcionaram com Deus por algum motivo. Olha, pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado em Deus e a coisa não está acontecendo. Eu tenho buscado ali que Deus mova numa área da minha vida, mas de repente aquilo não está fluindo como você esperava, como você alcançava. Amém? Queridos, é muito importante, então, nós temos entendimento e Deus tem nos ensinado muito sobre isso esses dias, sobre que existe dois pontos que é muito importante, e aliás, separarmos algumas coisas. A primeira coisa que é muito importante nós entendemos que Deus deixou algumas leis naturais. Amém? E nós, como vivemos aqui nesse mundo, né, a Bíblia fala que o Senhor nos deixou aqui no mundo e que nós somos como estrangeiros em terra estranha, né? Como nós somos embaixadores do reino, mas a Bíblia fala que Jesus ele nos permitiu ficar nesse mundo e vivemos nesse mundo, amém? E a Bíblia diz que esse mundo então ele tem algumas regras naturais, ele tem alguns princípios naturais e que é muito importante então nós entendermos isso. Muitas vezes nós queremos buscar algo em Deus que é algo que nós temos que trabalhar naturalmente. Se você está buscando alguma coisa em Deus que depende de uma lei natural, Deus ele não vai quebrar essa lei natural. Deus ele não vai quebrar algo que ele já estabeleceu. Amém? Então é importante nós começarmos esse entendimento com isso na cabeça. Existem algumas leis que são naturais. Existem alguns critérios que são naturais. E às vezes a gente olha para o ímpio, né? Fala, mas Deus está abençoando lá, o ímpio está sendo abençoado e eu não estou. Amém? Mas é importante nós entendermos isso, queridos, que existem algumas questões que são naturais, que Deus já estabeleceu. Algumas regras, algumas leis que são leis naturais. Então, por exemplo, na área às vezes a gente vê muito na área da saúde, né? Então nós vemos lá que existem algumas leis naturais da saúde. Você tem que cuidar da sua saúde se você é uma pessoa que cuida da saúde. Se você é uma pessoa que pratica exercício físico, não é sedentário. Se você cuida da sua alimentação, né? Automaticamente essas leis naturais vão fazer com que você seja uma pessoa saudável. Amém? E às vezes nós estamos aqui na igreja, né, nós não queremos fazer atividade física, nós não queremos comer direito, né? E falar, oh Deus, queima toda a caloria, né? A gente pega aquele pratão de batatinha, potão de sorvete, né, Neto? Né? Oh Deus, queima essa caloria aqui, né? Amém? Aí o Bruno chama para pedalar 600 quilômetros, a misericórdia, está amarrado, né? Todo pedal dessa distância. Amém? Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que existem leis que são leis naturais que Deus estabeleceu. Leis da natureza. Então nós não podemos ser descuidados com isso também. Por muito tempo eu já vi pessoas, homens de Deus, que às vezes não querem cumprir com o propósito e com o princípio da lei natural e quer que Deus interfira nisso. Amém? Queridos, Deus não quebra leis que Ele próprio estabeleceu. Na área da prosperidade também, né? A palavra do Senhor fala que a prosperidade é aquilo que vai acontecendo na sua vida, vai melhorando a cada dia, né? A Bíblia não fala que todo mundo vai ficar milionário, isso não tem na palavra de Deus lugar nenhum. Mas a Bíblia fala que Deus vai prosperar os seus filhos e Deus vai fazer com que eles sejam realmente prósperos. E a prosperidade de Deus é que vai melhorando, a cada dia a sua vida está melhor, né? Em algum aspecto. Queridos, mas é importante nós entendermos também que existem alguns princípios naturais para isso.
A Bíblia fala que Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, ele não quis se contaminar, né, com as iguarias do rei. O que quer dizer ali? Que ele não queria participar de alguns eventos que tinha ali patrocinados pelo rei, e ele e seus amigos ficaram o quê? Ficaram estudando. Enquanto os outros iam lá participar do banquete, iam participar das iguarias do rei lá e participar de algumas festas, de alguns eventos, Daniel e seus amigos ficaram ali estudando, se dedicando. E a palavra do Senhor fala que quando eles foram colocados à prova, eles se encontraram 10 vezes mais sábios do que os seus companheiros de turma. Amém? Queridos, são princípios naturais que Deus estabeleceu. Então, se você quer crescer, se você quer ter uma vida abençoada, você tem que cumprir esses princípios também. Não adianta só ficar orando. Ó, Deus me abençoa, Deus faz, e você não tomar as providências naturais que são necessárias. Amém? Então, primeiro eu gostaria de a gente estabelecer essa base para entender isso, que existem princípios que são princípios naturais, que são leis naturais que Deus estabeleceu. E às vezes o povo de Deus, né, ele fica, às vezes orando, fica paralisado, orando em algumas situações, e que você não age. Me lembro também do quando o povo está de frente ao mar vermelho, né, e que a Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus, e Moisés falou: Deus, o povo está clamando, e agora o que nós vamos fazer? E Deus perguntou o que para Moisés? Moisés, por que vocês estão clamando? É momento de tomar posição, é momento de posicionar, é momento de agir. Diga ao povo que marche. Vai lá, pega o bastão, bate na água, a água vai abrir, mas tem que ter movimento, você tem que agir nesse momento. Amém? Queridos, a Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por não conhecer o quê? Das Escrituras, do conhecimento de Deus e do poder de Deus. Então, primeiramente, queridos, é importante isso, que nós possamos entender essas questões naturais, que Deus estabeleceu, e Deus, ele não vai quebrar um princípio natural. Se tiver um concurso público, né, e tiver um ímpio que estudou mais que você, quem que você acha que vai passar? O ímpio. Deus não vai quebrar isso, falar assim: esse aqui é irmão crente, então esse aqui eu vou tirar o ímpio que estudou mais e vou pôr esse aqui. Deus não faz isso, queridos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos daqueles que andam a segunda milha. O que a Bíblia diz então? Fala: olha, se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te chamar para participar de um projeto e você que tiver que estudar, em vez da pessoa estudar 1 hora, você estuda 2. Amém? Porque nós não somos daqueles que retrocedem. E a Bíblia diz então que nós temos isso, essa unção de Deus para caminhar a segunda milha, para nos esforçarmos mais. Amém? São princípios naturais. E não adianta, se existe um princípio natural, se é algo que eu tenho que estudar, se é algo que eu tenho que trabalhar, se é algo que eu tenho que desenvolver, Deus não vai mandar um anjo fazer por nós. Amém? Amém? Quer dizer, é importante. Tem gente que fica esperando o anjo, fica sentado lá, né, parecendo aquele homem lá no tanque de Betesda, esperando alguém para jogar ele na água. E Jesus chegou e falou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu estou aqui no tanque, né, e toda vez que o anjo mexe as águas, eu espero alguém para me jogar, mas não tem ninguém que me joga lá. Amém? Mas pelo contrário, nós vimos também outra história, né? E aquele homem, a Bíblia fala que aquele homem era aleijado das pernas, né? Mas aquele homem tinha braço. Aquele homem podia muito bem puxar ali e se jogar dentro do tanque, né, com seus braços. Mas a Bíblia fala que ele ficou o quê? Paralisado. Ao ponto que aqueles outros 2 cegos lá em Jericó, o que eles fizeram? Eles não viam Jesus, mas eles começaram a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para eles: olha, cala a boca, você vai atrapalhar o mestre, né? Fica em silêncio. O que eles faziam? A Bíblia diz que eles gritavam mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou, ouviu aqueles homens e falou: sejam sarados. A Bíblia diz que Jesus curou aqueles homens. Amém? Mas é importante entender isso então, queridos. Se você tem buscado algo em Deus, né, no seu relacionamento também, tem coisa que não adianta só orar, você tem que tomar posição. Tem coisa que não adianta só orar, você tem que pedir perdão. Amém? É importante nós entendermos isso. Tem questões que são questões que nós temos que fazer. Deus não vai mandar anjo nenhum fazer por nós. Amém? Então é importante nós termos esse entendimento. Agora, olha aqui, e eu queria compartilhar com os irmãos aqui algo que é muito importante nós entendermos também. Aqui está em Josué, no capítulo 1, no verso 1 também. Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Queridos, é muito importante entender isso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor nos diz que Josué, quando ele assume ali, depois de Moisés, ele começa então a receber algo de Deus. E Josué e Caleb, que eles foram aqueles dois espias que viram a terra e viram o que tinha lá do outro lado da terra. Amém? Eles viram o que tinha do outro lado da terra. E a Bíblia diz então que Josué e Caleb conheceram os gigantes. E eles foram os únicos que disseram, olha, nós vamos vencer esses gigantes. Amém? Essa foi... Essa só o Nord faz. Amém? Essa é boa. Amém? Queridos, mas é importante entender o seguinte, a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles viram como os outros príncipes ali, e a Bíblia diz então que eles foram os únicos daquela geração que entraram na terra. Mas algo que é importante entender também, queridos, que é o seguinte, a Bíblia diz que Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Amém? E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Josué, então, ele foi o sucessor de Moisés. E naquele momento, então, Josué... Pode baixar um pouquinho o retorno aqui para mim, Lucas? Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E a Bíblia diz, então, que Josué, ele assumiu a incumbência de fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Josué conhecia os gigantes que estavam lá. Josué conhecia aquilo que eles teriam de enfrentar. Queridos, e naquela transição, então, eu creio que Josué ficou um pouco abatido. Josué, ele ficou com medo naquele momento, porque eles tinham um líder muito forte, que era Moisés, que era um líder que conversava com Deus, era um líder que tinha o poder de Deus nas suas mãos. E naquele momento, então, Josué, ele recebe aquela incumbência. Mas naquele momento, então, o Senhor vem para ele e fala, Josué, não se desanime, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Queridos, e ontem a gente estava falando sobre essa palavra, e a Vanessa estava compartilhando esse texto comigo, e falou, olha só a palavra de Deus, fala, ninguém poderá te resistir, todos os dias da sua vida. Queridos, olha só que palavra poderosa, que palavra forte. Você pode repetir comigo? Fala, ninguém poderá te resistir. Mas fala com fé, ninguém poderá te resistir. Queridos, é importante nós entendermos isso, que Josué recebeu essa palavra de Deus. E essa é algo que às vezes as pessoas buscam na igreja, é algo que nós buscamos na igreja. Fala, Deus, eu quero essa palavra sobre a minha vida. Palavra que ninguém poderá me resistir. Palavra do Senhor é bom, né, queridos? A gente às vezes prega essa palavra, fala, ninguém poderá te resistir. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E a gente para por aqui. Amém? E a gente sai animado, né? Fala assim, olha, eu recebi uma palavra lá na igreja, que ninguém poderá me resistir, assim como Deus foi com Moisés, assim Ele vai ser comigo também, e de repente a gente dá de cara com a dificuldade e esborracha a cara lá na parede. Queridos, e por isso que muitas pessoas às vezes estão decepcionadas com Deus, porque essa palavra, e a Bíblia diz que essa palavra ela é fiel, e essa palavra ela é verdadeira.
Mas a Bíblia ela tem dois tipos de promessa. Nós temos aprendido isso aqui na FAB e é muito importante que nós possamos entender isso. A Bíblia tem dois tipos de promessa. Ela tem a primeira promessa, que é uma promessa incondicional, que é uma promessa da salvação. Amém? A palavra do Senhor diz então que aquele que crê no Senhor Jesus vai ser salvo, ele e a casa dele. Você não precisa se posicionar, você precisa ter fé. Amém? E a Bíblia fala que com o coração você crê e com a boca você confessa que Jesus é o Senhor, e aí você vai receber a salvação. Ela é uma bênção incondicional. Mas a palavra do Senhor tem também bênçãos que são condicionais. O que Deus diz para Josué aqui, queridos? Fala, olha Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Qualquer batalha que você entrar, você vai vencer. Qualquer batalha que você entrar, você vai vencer, Josué. Aqueles gigantes que você conhece lá, aqueles gigantes que você conhece, eles vão cair aos seus pés, porque ninguém poderá te resistir. E naquele momento que Deus estava falando isso para ele, quer dizer, Josué estava lembrando dos gigantes, Josué estava lembrando das dificuldades, Josué estava lembrando de tudo aquilo que ele ia enfrentar, porque ele sabia, porque ele tinha visto. Só 12 homens foram lá na terra, queridos. Só 12 homens conheciam ali que existia, qual que era o nível de dificuldade que eles iam ter depois do Jordão. Josué era um deles. E quando Deus fala isso para ele estava se referindo àqueles gigantes que Josué viu lá. Amém? Queridos, mas a Bíblia fala, Josué, ninguém poderá te resistir. Mas aí vem a outra coisa, vem a continuidade da palavra. E muitas vezes, queridos, nós queremos ficar só com a primeira parte. Nós não queremos a segunda. Nós queremos só a primeira parte. Mas Deus falou para Josué, olha, tão somente, olha o que ele fala aqui, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Queridos, essas promessas da Bíblia, a promessa do favor de Deus, ela é uma bênção condicional. E eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. A bênção do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela é uma bênção condicional. E a Bíblia disse aqui, olha Josué, ninguém vai te resistir, mas tão somente obedeça toda a lei que o meu servo Moisés deixou. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que nós, para termos a bênção do favor sobre nós, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia fala aqui que nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Querido, isso aqui é muito forte, é muito importante você entender isso. A palavra do Senhor fala que você não tem que se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pastor, mas se eu não quiser cumprir essa palavra, amém, você vai ser salvo, queridos, amém? Você vai ter um lugar lá no céu. Mas a Bíblia diz que você não vai viver sob o favor do Senhor. Essa promessa de que ninguém vai te resistir, essa promessa que você vai vencer em todas as coisas, essa promessa que onde você colocar o pé o Senhor vai te dar por herança, essa promessa de onde você colocar a mão vai prosperar, ela só vai acontecer na sua vida se você cumprir a segunda parte dessa promessa. Se você cumprir a segunda parte dessa lei, do que está escrito na palavra de Deus. Você tem que ter compromisso com a palavra do Senhor, queridos. Você tem que conhecer primeiro a palavra do Senhor. Você tem que conhecer o que Deus tem para você, aquilo que Deus deixou para você. E você tem que obedecer. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem que Jesus diz quem ama a Deus? Jesus diz, olha, ama a Deus aquele que ouve a palavra, aquele que conhece a palavra e as pratica, obedece. Aquele que ouve a palavra e não obedece, ele não ama a Deus. E a Bíblia fala, olha, e é para aqueles também que andam segundo o seu propósito. Querido, se você não estiver entendendo o propósito de Deus para a sua vida, se você não entender o propósito da sua prosperidade, se você não entender o propósito da sua vida, você não vai andar debaixo do favor de Deus, amém? Queridos, é muito importante que você entenda isso. Se você quiser andar debaixo do propósito do Senhor, se você quiser o favor do Senhor sobre a sua vida, né? Essa promessa maravilhosa de que nada pode te resistir, que toda guerra que você entrar, você vai ganhar, é necessário que você cumpra o que a palavra de Deus tem para você, porque se você não tiver compromisso com a palavra de Deus, queridos, essa promessa não vai acontecer na sua vida.
Seria muito fácil, né, dizer, olha aqui, né, quem estiver aqui na igreja, quem der oferta aqui, você vai ser abençoado, né? Você vai plantar e vai colher 100 vezes mais. Amém? Tem gente que gosta dessa palavra, nossa Deus, eu vou plantar e vou colher, né? 100 vezes mais. Mas não gosta daquela palavra que falou, ó, tem que obedecer à palavra de Deus. Não adianta só ofertar, não adianta vir só dizimar. Você tem que ter compromisso com a palavra, você tem que conhecer o Deus da Bíblia, você tem que cumprir a promessa de Deus, você tem que cumprir a promessa que Deus estabeleceu para você, mas você tem que obedecer à palavra de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para que nós andássemos nela, nós temos que cumprir isso nas nossas vidas. Você tem que ser obediente à palavra, queridos. E o que Deus recomenda para Josué aqui? Olha o verso 8. Risca aí no seu celular, né? Passa o dedo aí, aquele dedinho colorido, né? Como é que marca texto, né? Com celular, pinta aí, na Bíblia, escreve lá. A Bíblia fala, olha, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Queridos, o que a Bíblia diz? O que Deus ensina Josué a fazer? Fala, Josué, você já estudou a Bíblia, amém? Mas não adianta você ler uma Bíblia uma vez e nunca mais pegar ela. Teve uma peça esses dias aqui, como é que é o nome da peça, Lívia? Aquela da Bíblia, empoeirada. Ela pegou com alguém aqui da igreja a Bíblia, gente. Bateu a mão assim na capa da Bíblia, saiu poeira, né? Estou procurando, ela não quer contar de quem que é a Bíblia, mas eu estou procurando. Hã? Carta do Espírito Santo, né? Ela pegou uma Bíblia com o irmão aí, precisou bater a mão assim, tinha uma poeira na capa, né? Amém? Queridos, a Bíblia não é para andar com ela, né? No celular ou para andar com ela, né? Tem gente que coloca a Bíblia aberta no Salmo lá, né? Uns gostam do 91, outros gostam do 23, né? E deixa aberta lá, né? Amém? Lá perto da cama, né? Para Deus proteger ali do sono ruim, amém? Mas a palavra do Senhor fala aqui, Deus recomenda para Josué que ele tinha que falar da lei. Olha o verso 8, que não deixe de falar as palavras deste livro, amém? A palavra do Senhor tem que estar na sua boca. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Queridos, hoje faz uma retrospectiva do seu dia, dessa semana. O que você falou durante a semana? O que saiu da sua boca? Quantas palavras da Bíblia saíram da sua boca? Quantos textos bíblicos saíram da sua boca? O que foi que saiu da sua boca? Foi murmuração? Foi reclamação? O que saiu da sua boca? Foi louvor a Deus? Foi palavra da Bíblia? Amém? E a palavra do Senhor fala, olha, fala dela de dia e de noite, medita nela de dia e de noite para que você possa cumprir. Porque se você não falar dela de dia e de noite, o seu coração vai estar cheio de outra coisa. A Bíblia está dizendo aqui que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a tua palavra, se a sua boca não sai palavra de Deus, é porque o seu coração não está cheio da palavra. E se seu coração não está cheio da palavra, você não vai cumprir a palavra de Deus. Isso é pesado. Amém? Essa palavra é sal para mais de mês, né? Brincadeira que a gente faz aqui do sal, né? Para quem é irmão que já sabe, conhece a história do sal. Mas é importante nós entendermos isso, queridos. Se você quiser viver no favor do Senhor, se você quiser viver na plenitude da promessa da Bíblia, você tem que ter também essa aliança com a palavra de Deus. Amém? E a aliança da palavra de Deus vem primeiro com você conhecer a palavra, lendo a palavra, lendo. A Bíblia fala que nós temos que nos alimentar da palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos, a primeira coisa é essa. A Bíblia depois ele fala aqui, Deus fala para Josué, olha, fala das palavras deste livro de dia e de noite, medita nelas. Porque se você estiver profetizando a palavra de Deus durante o dia, durante a noite, amém? Nada poderá te resistir, porque você vai estar interiorizando a palavra. E a palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia fala então que nós nos alimentamos, aquele que se alimenta, né? A Bíblia fala, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E o que é isso? A Bíblia fala que Jesus é o verbo vivo. No início era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo veio e habitou entre os homens. Então, queridos, a Bíblia é Jesus revelado. A palavra de Deus é o próprio Jesus revelado. E a Bíblia fala que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, portanto, é importantíssimo que você conheça a palavra de Deus, que você se alimente da palavra. Porque quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver lá na sua família, quando você estiver lá na sua escola, na sua faculdade, você vai viver por Jesus, amém? Você vai viver debaixo do favor de Deus, e aí as promessas de Deus vão acontecer na sua vida.
Por isso que a Bíblia fala, olha, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas os serão acrescentadas. Jesus estava dizendo isso para aqueles que amam a Ele. Jesus estava dizendo isso para a igreja. Amém? Para aqueles que realmente fazem parte do corpo de Cristo. E à medida que você se alimenta dele, você vai viver por ele. Amém? Isso é o que nós temos aprendido de Deus, queridos. Quantas pessoas ficam ano após ano na igreja, é religioso, né? Vem nos cultos, participa, aí você vai falar com ele de qualquer coisa, ah, pastor, já vi isso, já ouvi essa palavra, já conheço, já li essa história. Amém, queridos? A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia é um livro vivo, e à medida que você se alimenta dele, à medida que você medita nesse livro, à medida que você fala as palavras desse livro, Jesus vai se revelar através de você, amém? E você vai viver debaixo do favor de Deus. E é necessário que você obedeça, queridos. Muitas vezes nós não obedecemos a Deus, nós recebemos uma palavra de Deus na nossa vida, mas nós queremos discutir com Deus. Nós queremos falar outra coisa. Deus nos manda fazer algo, fala, não, Deus, assim não. É melhor fazer de outro jeito. Amém? Queridos, mas é importante nós entendermos isso, que Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas. Mas para ela se cumprir, é necessário que você se comprometa com a palavra de Deus. É necessário que nesses dias você ore para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você possa meditar nesse livro de dia e de noite, e que você possa fazer cumprir esse livro na sua vida, em nome de Jesus, amém? Ninguém poderá te resistir, assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser contigo, mas tão somente obedeça todas as palavras que Deus deixou para você, amém? Obedeça o propósito que Deus determinou para você, ande no propósito que Ele determinou para você, e você vai viver uma vida numa dimensão totalmente diferente, amém? Daquilo que Deus tem para você vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar.